Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e ler comigo do versículo 2 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. Digam a ele que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. Palavra que nos traz esperança. Palavra que renova dentro de nós, né, a nossa alegria, a nossa vontade de viver, o nosso caminhar neste mundo com as dores, com as lutas que Ele nos impõe, que nos coloca. João Batista estava na cadeia. É o que o texto nos informa. Sim, este homem de Deus, servo do Senhor, estava na cadeia, estava sofrendo, estava com a sua liberdade cerceada, estava passando por um momento muito difícil, porque neste mundo nós vamos ter aflição, meu irmão e minha irmã. Às vezes nós nos esquecemos que este mundo, ele jaz no maligno. Este mundo é um mundo mau, é um mundo corrupto, é um mundo violento, é um mundo em que muitas pessoas não temem ao Senhor. E é dentro desse contexto, é inserido dentro dessas circunstâncias que nós estamos. E João Batista estava na cadeia. Este homem de Deus, este servo do Senhor, estava passando por um momento difícil na sua caminhada, porque faz parte, ela é inerente ao nosso estar neste mundo. E em meio às dificuldades, as dúvidas às vezes querem tomar conta do nosso ser, da nossa mente. A nossa fé quer fraquejar. E João, diante dessa circunstância, vivendo este momento, ele envia seus discípulos para perguntar a Jesus: você é mesmo aquele que nós deveríamos esperar, aquele que nós estamos aguardando, ou devemos esperar outro? E os discípulos de João ouvem de Jesus: voltem e contem ao meu servo, ao meu amigo, ao meu irmão João, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão vendo. Digam a ele que os cegos estão vendo. Sim, o milagre tem acontecido. Aqueles que não enxergavam estão enxergando. Aqueles que não andavam, os paralíticos, estão tornando a andar. Os leprosos estão sendo curados, os surdos estão voltando a ouvir, os mortos estão sendo ressuscitados e os pobres de espíritos, aqueles que reconhecem a necessidade do Senhor, estão recebendo o Evangelho, as boas novas do Evangelho, e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a situações que nós não entendemos, a acontecimentos que nos causam tristeza, que nos causam choro, mesmo em meio ao não entendimento do porquê das coisas, do para que as coisas estão acontecendo. Eu vou continuar
confiando no Senhor. É palavra de Deus para os nossos corações. O medo, a insegurança, a incerteza, meu irmão e minha irmã, faz parte. Sim, você que está aí duvidoso, você que está com a sua fé fraquejando, saiba que muitos passaram por isso, muitos estão passando por isso. João Batista estava preso, João Batista estava na cadeia, e em meio a esse cerceamento da sua liberdade, privado de estar fazendo aquilo que ele mais gostava, que era de ir pregar o evangelho, sair andando com liberdade, ele tem dúvidas no seu coração. Será que ele é mesmo o Messias que nós estávamos esperando? E é em meio à sua dúvida que ele ouve dos seus discípulos. Eu fico imaginando os seus discípulos voltando e informando a João Batista: nós encontramos ele, e ele realmente é o Messias, ele é o Cristo, o nosso Salvador. Ele tem realizado milagres, aqueles que têm buscado têm sido atendidos naquilo que necessitam, todos os cegos, todos aqueles que estão coxos, todos aqueles leprosos, todos os surdos, todos aqueles que precisam ouvir do Evangelho estão recebendo o milagre tão importante em suas vidas, estão tendo as suas necessidades atendidas pelo nosso Salvador, por Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo é o mesmo hoje. Ele continua a atender às nossas necessidades. Por isso, mesmo em meio às nossas dúvidas, mesmo em meio à nossa insegurança, nós podemos e devemos manter a nossa fé firme no Senhor. Devemos buscá-lo, porque só Ele pode atender e suprir a todas as nossas carências, a todas as nossas aflições. Só Ele pode dar fim a essa angústia que você traz dentro do seu coração. Só Ele pode pôr um fim na sua ansiedade. Só Ele, só Jesus pode fazer por nós aquilo que nós tanto necessitamos. Por isso, nesta manhã, palavra de Deus para você. Diga a você. É como se Jesus estivesse dizendo para mim, dizendo para você, dizendo para nós: os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo curados, os surdos estão ouvindo, os pobres estão ouvindo o Evangelho, os mortos estão sendo ressuscitados. Sim, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a restauração de todo aquele que crê. E eu e você somos estes que cremos, não no que podemos fazer, mas no que Jesus Cristo pode realizar em nossas vidas.